Bora avaliar pela primeira vez um texto do Seu Uter, mano. Aqui, ó. As Lágrimas Solitárias de Fred. Aqui no final tem uma sinopse que eu achei graças ao bom Senhor Jesus Cristo. Que eu amo sinopses. Mas a sinopse é bem grande. Então eu imagino até que é uma espécie de resumo. Mas vamos ver. Em uma terra... Ah, um detalhe, né? Todo o texto eu vou justificar ele aqui porque fica melhor da gente ler. Em uma terra além do tempo e do espaço... Nasceu a história de Fred, um ser sonhador em busca de seu lugar no mundo. Quem não está, né, em busca do seu lugar no mundo? Ah, inclusive, deixa eu botar a musiquinha de volta. Tocando de boa, né? Desde o seu nascimento, Fred sentiu uma inquietude em seu coração, como se um chamado divino o conduzisse por caminhos desconhecidos. Aos poucos, Fred começou a trilhar seu próprio caminho, enfrentando desafios e superando obstáculos que apareciam em seu caminho. Né? Ele se deparou com a solidão, a tristeza e a desesperança, mas em cada momento de adversidade encontrava uma centelha de esperança que o impulsionava a seguir em frente. Fred descobriu que a vida era um intrincado labirinto de experiências e emoções, um emaranhado de sonhos e desilusões. Ele mergulhou em sua própria alma, explorando os recantos mais profundos de seu ser, em busca de respostas que o fizessem compreender o propósito de sua existência. Em sua jornada, Fred encontrou seres sábios e mágicos, que o guiaram com sua sabedoria ancestral. Eles lhe ensinaram a importância do amor, da compaixão e da conexão humana, e juntos, eles dançaram ao som da melodia da vida, entrelaçando suas histórias em um emaranhado de esperança e renovação. No entanto, a jornada de Fred não foi apenas repleta de momentos de êxtase. Ele também teve que enfrentar seus próprios medos e limitações, encarar suas sombras e desafiar suas próprias crenças. A cada passo dado, ele se desprendia das amarras que o prendiam, permitindo que sua essência brilhasse intensamente. E assim, com o coração repleto de coragem e a alma sedenta por respostas, Fred trilhou um caminho de autodescoberta e transformação. Ele aprendeu a escutar a sua voz interior, a confiar em sua intuição e a abraçar a vulnerabilidade que o tornava humano. Ao longo de sua jornada, Fred testemunhou o esplendor da natureza, os segredos das estrelas e a magia oculta nos pequenos detalhes do cotidiano. Ele compreendeu que a vida é uma sinfonia de experiências, onde cada nota desempenha um papel único na construção de sua história. E assim, ao final de sua jornada, Fred encontrou a verdade que tanto buscava. O sentido da vida está na própria jornada, na capacidade de amar e ser amado, de se conectar com o mundo ao seu redor. Ele descobriu que a felicidade não é um destino, mas sim uma escolha diária de apreciar cada respiração, cada sorriso e cada lágrima. A história de Fred é uma celebração da vida, uma ode à perseverança e à resiliência do espírito humano. É um lembrete de que, mesmo nas tempestades mais sombrias, há sempre uma centelha de esperança acesa dentro de nós, esperando para ser despertada. A história de Fred ecoa em nossos corações, inspirando-nos a trilhar nossas próprias jornadas de autodescoberta, amor e compaixão. Pois, assim como Fred, cada um de nós tem o poder de transformar nossa vida em uma obra de arte, cheia de significado e propósito. Nossa, isso aqui me lembrou muito Paulo Coelho. Mas pensem muito, deixa eu ver qual que é o livro, cara. Eu li um livro do Paulo Coelho que, nossa senhora, essa história do Fred me lembrou muito. Será que é esse aqui? É isso mesmo, é o Alquimista mesmo. O Alquimista, mano, me lembrou muito esse texto que a gente acabou de ver, ó. A sinopse de O Alquimista. Santiago, um jovem pastor da Andaluzia, parte rumo ao Egito em busca de um tesouro escondido entre as pirâmides. O que ele não sabe é que sua jornada levará a riquezas muito diferentes e mais satisfatórias do que ele estava esperando.
Ao longo do caminho, uma cigana, um homem que se diz rei e um alquimista lhe indicam a direção em que deve seguir e o ajudam a perceber que o maior tesouro se encontra dentro dele mesmo. Com a prosa poética de Paulo Coelho, foda-se, o resto é foda-se, né? Esse aqui é a sinopse mesmo. Mano, me lembrou muito Alquimista. E assim, não é uma sinopse, tá deixando bem claro, é um resumo bem pequeno, porque o resumo deveria ser maior, lógico, né? Não é um resumo de fato. É como se fosse uma resenha com spoilers, mas foi bem escrita, então é um bom ponto. Vamos lá. Fred caminhava pelas ruas sombrias, seus passos pesados ecoando no vazio da noite. Seus olhos tristes espelhavam a solidão que habitava em sua alma, como um oceano de tristeza que transbordava em lágrimas silenciosas. Era um jovem perdido em busca desesperada de um sentido para sua existência. Cada passo que Fred dava era como um suspiro amargurado, carregado de angústia e desesperança. Seu coração, outrora cheio de sonhos e esperanças, agora se encontrava partido, esfacelado em 1000 pedaços de desilusão. Ele vagava pelas ruas como uma sombra solitária em meio à multidão, buscando respostas para perguntas que nem mesmo sabia formular. As noites pareciam eternos para Fred, pois o sono se esquivava dele como um amante distante. Seu quarto era um refúgio de tristeza, um abrigo frio e vazio que ecoava as lembranças dolorosas de sua jornada solitária. Ele se encontrava imerso em um mar de silêncio, afogado em pensamentos que o arrastavam para as profundezas de seu desamparo. Fred sentia a melancolia sussurrando em seus ouvidos, contando histórias de desespero e desânimo. Ele ansiava por algo mais, algo que pudesse preencher o vazio em seu peito, um propósito para acordar todas as manhãs e encontrar significado nas pequenas coisas da vida. Em sua busca incessante por respostas, Fred percorria trilhas obscuras e mergulhava em abismos emocionais. Ele questionava o céu estrelado, procurando encontrar uma luz que iluminasse seu caminho. Suas lágrimas se misturavam com a chuva, como se o próprio universo compartilhasse de sua dor. No entanto, em meio à sua jornada solitária, Fred começou a perceber pequenos sinais de esperança. Um sorriso gentil de um estranho, um raio de sol que atravessava as nuvens escuras, uma música que tocava sua alma. Esses momentos efêmeros eram como pequenas migalhas de conforto que iluminavam sua trajetória. Fred compreendeu que, apesar das lágrimas solitárias que banhavam seu rosto, ele não estava completamente sozinho. Havia um mundo repleto de histórias por descobrir, pessoas por conhecer e experiências por vivenciar. Ele encontrou força em sua vulnerabilidade e abraçou a ideia de que, mesmo na solidão, poderia encontrar um sentido para sua vida. Assim, Fred continuou sua jornada, com determinação renovada e coração aberto. Ele descobriu que a vida é um mosaico de alegrias e tristezas, um equilíbrio delicado entre luz e escuridão. E no meio de suas lágrimas solitárias, ele encontrou a coragem para escrever sua própria história, com todas as suas nuances e imperfeições. A jornada de Fred ainda estava em andamento, mas agora ele sabia que cada passo era uma oportunidade para se reconectar consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Ele aprendeu a valorizar a solidão como um momento de reflexão e autodescoberta enquanto buscava o verdadeiro sentido da vida. E assim, sob o céu estrelado, Fred seguiu adiante, abraçando sua tristeza e transformando-a em uma fonte de inspiração. Suas lágrimas solitárias se tornaram um testemunho de sua resiliência, um símbolo de sua busca incessante pela vida, pela esperança e pelo amor verdadeiro. É um romance, Cris, pelo tamanho. Pode ser um conto bem grande, mas a princípio é um romance. E assim, sob o céu estrelado, Fred seguiu adiante, abraçando sua tristeza e transformando-a em uma fonte de inspiração. Suas lágrimas solitárias se tornaram um testemunho de sua resiliência, um símbolo de sua busca incessante pela vida, pela esperança e pelo amor verdadeiro. Há uma partida de Fred, um caminho solitário em busca do significado. Eu acho que isso aqui é um título, né? Aqui parece ser um título. E aqui é outro, né? Tipo, capítulos. Aproveitar para ensinar uma coisa aí para quem não tá sabendo, né? Como é que você faz para dividir uma página da outra? Por exemplo, aqui acabou um capítulo, então, obviamente, o Uther, ele gostaria que isso aqui começasse uma nova página, para deixar claro que é um novo capítulo. Eu desfiz o layout original do Uther, então talvez já estivesse definido isso aqui numa fonte diferente,
né? Com um tamanho diferente, talvez em negrito. Mas tem uma forma de a gente separar a página perfeitinho, que nunca vai ser alterado. Você vem aqui em quebras de página, você clica aqui em página ou próxima página para fazer uma seção nova. Ambos para esse propósito funcionam. O próxima página, ele é ideal até aqui no quebras de seção. Por quê? Porque ele cria uma seção nova, o que quer dizer que essa é a seção 1, essa é a seção 2. Esse é o capítulo 1, esse é o capítulo 2. Para propósitos de organização, numa edição de um livro, isso ajuda, né? Então, quem não sabia dessa técnica, acabou de aprender. Fred vagava pelas ruas com a alma partida, como uma pétala desprendida de uma flor desamparada. Seu coração, outrora vibrante e pleno de emoções, agora era apenas uma casca vazia, um eco triste de sentimentos perdidos. Ele ansiava por encontrar um propósito, uma razão que restaurasse a vitalidade em sua existência solitária. Cada passo de Fred era carregado de melancolia, suas pegadas marcadas pela tristeza que o envolvia com uma névoa persistente. Ele atravessava a cidade invisível aos olhos da multidão, pois sua dor era uma marca indelével, esculpida em seu semblante cansado. As lágrimas se tornaram companheiras fiéis de Fred, escorrendo silenciosamente por suas bochechas como um rio de angústia. Ele se perguntava se alguém poderia ouvir o clamor silencioso de sua alma, se alguém poderia enxergar a beleza oculta em sua dor dilacerada. A solidão era uma constante na vida de Fred. Eu acho que o uso de Fred pode diminuir um pouquinho. Envolvendo-o em seus braços gélidos, ele se encontrava perdido em um mar de rostos desconhecidos, incapaz de se conectar verdadeiramente com alguém. Era como se ele fosse um quebra-cabeça incompleto, faltando a peça que o encaixaria na teia de relacionamentos humanos. Mas em meio à escuridão que envolvia Fred, pequenas faíscas de esperança começaram a brilhar. Ele encontrou refúgio nas páginas dos livros, mergulhando em histórias que lhe ofereciam confortos e compreensão. Através das palavras escritas, ele descobriu um universo de emoções compartilhadas que lhe mostraram que sua tristeza não era única. Com o tempo, Fred começou a explorar seu mundo interior, buscando respostas nos cantos mais profundos de sua alma ferida. Ele descobriu que sua dor não era um fardo para ser carregado, mas uma ponte para a compreensão do eu mais verdadeiro. A cada lágrima derramada, ele se reconstruía, aprendendo a valorizar sua própria fragilidade como uma fonte de força. E assim, em sua jornada solitária, Fred encontrou um sentido renovado para sua existência. Ele percebeu que a vida não se tratava apenas de buscar alegrias e prazeres efêmeros, mas sim de encontrar significado nas adversidades e transformá-las em lições valiosas. Ele abraçou sua alma partida como uma obra de arte inacabada, confiante de que cada ferida era uma oportunidade para crescer e se reinventar. Com coragem renovada, Fred continuou a caminhar em direção à luz. Ele se permitiu amar novamente, acreditando que o amor era capaz de curar cicatrizes mais profundas. Sua busca por significado se tornou uma jornada de autodescoberta e aceitação, um caminho solitário, porém cheio de esperança. E assim a alma partida de Fred encontrou redenção nas pequenas coisas da vida, nos braços apertados, nas risadas sinceras e nas conexões genuínas. Seu caminho solitário se transformou em uma dança de autenticidade, um testemunho de resiliência diante das adversidades. Fred descobriu que, mesmo na solidão, ele não estava realmente sozinho. Sua alma partida encontrou eco em outros corações, criando laços invisíveis que transcenderam o espaço e o tempo. Ele se tornou uma testemunha da capacidade humana de se curar e se reinventar, uma inspiração para outros que também buscavam significado em suas próprias jornadas. E assim a alma partida de Fred encontrou um novo propósito: compartilhar sua história de esperança e superação. Pois embora sua caminhada tenha sido solitária, seu legado se tornou um farol de luz para aqueles que, como ele, buscavam sentido e plenitude na jornada da vida. Eu tenho alguns comentários relevantes aqui. Boa noite, Débora. Primeiro ponto. Ele realmente pega um pouco de... Aparentemente, tem uma base de Paulo Coelho aí. Mas existe, lógico, um nível literário a ser considerado. O trabalho do Uther, ele tá bom, ele tá também comercial, tá compreensível, ele poderia também ser publicado com esse nível literário com tranquilidade. Mas, para a proposta do livro,
que é ser um livro muito filosófico, é importante ter destacado que o nível estilístico do texto ele poderia ser maior para agradar o gosto de quem quer consumir essa linha de literatura. Quem lê vai conseguir compreender, vai captar a mensagem e a história sendo boa, ela vai funcionar. Porque a escrita ela é divertida, é legal de ler. Eu continuaria lendo, em resumo, né? Mas existe essa diferença literária que eu acho que daria para trabalhar a estilística um pouco mais por conta do público-alvo. Acho que o público-alvo ele pode exigir um pouco mais. Porque eu imagino que esse livro seria muito bom para premiação e tal. Para premiação eu elevaria um pouco a estilística dele. Uma questão a ser observada que eu não faço a menor ideia, tá, Ultra? Você vai ter que avaliar essa questão. Mas os 2 capítulos iniciais, para mim, eles me demonstraram um padrão que se repetiu uma vez e eu já percebi. Então, tomara que ele não se repita mais. E a partir dali não seja sempre esse padrão. Mas os 2 capítulos começam com o Fred extremamente triste e fudido da cabeça. E aí ele começa a ver o lado bom da vida e aí a vida fica legal. O problema, pra mim, é que depois que ele viu que a vida é legal no final do primeiro capítulo, pra mim como leitor e editor, eu imaginei que ele ia seguir dali. O próximo capítulo daria andamento a partir do final do primeiro. Mas parece que é como se tivesse resetado o Fred. Mais uma vez ele tá depressivo, triste, parará, parari, pararó. E aí ele começa a ver de novo as coisas boas da vida. Então eu me senti no segundo capítulo como se eu estivesse lendo o primeiro capítulo de novo. Entende? Então, isso se torna um problema se tornar repetitivo. Se o terceiro capítulo for assim também, e o quarto, e o quinto, aí eu acho um problema gravíssimo. Se os 2 primeiros capítulos forem assim, porque eles têm mensagens diferentes, e a partir do terceiro, aí sim se dá seguimento a partir dele com uma visão mais otimista, né? Aí não tem problema não, acho que tá de boa. Tá? Mas no geral o que eu falei, me lembrou Paulo Coelho, se essa era a intenção, legal. O público-alvo ele pode exigir uma estilística um pouco maior, então pense sobre isso. Mas a escrita como ela tá divertida, tá legal, eu leria com tranquilidade. Então, pra mim tá massa. Legal.